Olá! Vamos falar hoje um pouquinho sobre o uso dos porquês. Você sabe como utilizar todos os porquês na hora da escrita? O porquê separado e com acento, a gente só vai utilizar em pergunta. Uma primeira dica: todo porquê separado só pode ser utilizado em perguntas, não pode ser utilizado em respostas, tá ok? Então, o porquê separadinho com acento, nós vamos usar no final das perguntas ou quando for ele aparecer sozinho na pergunta, né? Você vai perguntar apenas o porquê, ele aparece aqui na perguntinha. E quando ele aparece no final, você não fez a prova, por quê? Se ele estiver no final da pergunta, separadinho também com acento. Se ele aparecer no início da pergunta, ele já vai aparecer sem o acento, né? Então, separado e sem acento somente no início das perguntas. Então, grave separado somente em perguntas, com acento no final ou sozinho, sem acento no início da pergunta. O porquê junto, ele jamais pode aparecer em perguntas, tá? E o porquê junto é o porquê que a gente usa para responder a pergunta, né? Não fiz a prova porque estava doente, ou, né, simplesmente já começa respondendo pelo porquê, porque estava doente, tá? Então, o porquê junto, ele aparece somente, né, em frases afirmativas, né, nas respostas, em frases, né, no caso negativas também, mas que seja em respostas, jamais ele aparece em perguntas. Esse porquê com acento, né, ele também é muito pouco utilizado, ele também aparece somente nas respostas, né, porque ele é junto, e ele aparece quando atrás dele a gente tem um artigo O. Por isso que as gramáticas falam que esse porquê ele tem valor de substantivo, tá? Então, veja só, não sei o porquê de tanto drama. Tá? Então, quando a gente utiliza esse o porquê, em frases afirmativas, que não são perguntas, utiliza-se o porquê junto com esse acento. Então, revisando, em perguntas, somente o porquê separado, em respostas, o porquê junto, com acento. Lembra? Final de pergunta ou sozinho? Porquê sem acento, início de pergunta. Nas frases afirmativas e aqui quando acontece a letra O está atrás. Bons estudos, até a próxima aula.